Relato 1. Era 1998, um ano que nunca vou esquecer. Meu filho tinha acabado de nascer, trazendo alegria para nossa vida simples no interior. Morávamos numa casinha humilde, cercada por um terreiro e muita mata ao redor. Nosso vizinho, um senhor de idade que morava sozinho, parecia encantado com a chegada do bebê. No começo, achei bonitinho como ele se interessava pelas roupinhas do meu filho. Sempre que nos via, vinha correndo olhar o menino, fazer gracinhas e elogiar as roupas novas. Mas com o passar do tempo, comecei a sentir algo estranho naquele interesse todo. Os meses se passaram, e quando meu filho completou 5 meses, chegou a época da quaresma. Foi aí que as coisas começaram a ficar mais esquisitas. Nosso vizinho não saía mais do nosso terreiro. Estava sempre por perto, como se estivesse vigiando a gente. No começo, tentei relevar. É só um velho querendo atenção, eu pensava. Mas meu coração de mãe não parava de bater acelerado. Numa sexta-feira daquela mesma semana, cheguei da roça exausta. Assim que entrei em casa, ouvi o choro desesperado do meu filho. Minha mãe, que cuidava dele enquanto eu trabalhava, me olhou preocupada e disse: "Toma um banho e vai caminhar com ele para acalmar." Obedeci sem questionar. Antes de sair, minha mãe me alertou: "Não volta tarde. É quaresma e esse menino tá sem batizar." Aquelas palavras me deram um arrepio, mas prometi voltar cedo. Fui até a casa da minha tia, que morava ali perto. O tempo passou rápido enquanto conversávamos, e quando vi já eram 9 horas da noite. Me despedi às pressas e comecei a voltar para casa. A noite estava escura e silenciosa. Só se ouvia o barulho dos grilos e o vento nas árvores. Conforme me aproximava de casa, senti um aperto no peito. Algo não estava certo. De repente, vi um movimento estranho perto de um pé de napi. Não estava ventando, mas os galhos se mexiam como se algo estivesse se escondendo ali. Apertei meu filho contra o peito e senti seu coraçãozinho batendo forte, como se ele também percebesse o perigo. Foi quando ouvi um rosnado. Não era um cachorro, nem nada que eu já tivesse escutado antes. Era um som grotesco, meio porco, meio fera. Gelei. Meus pés pareciam pregados no chão, mas o instinto de mãe falou mais alto. Comecei a correr como nunca tinha corrido na vida. Eram só uns 20 metros até em casa, mas pareciam quilômetros. O rosnado ficava mais alto, como se a criatura estivesse nos perseguindo. Eu podia sentir sua respiração quente nas minhas costas. Quando finalmente cheguei, minha mãe já estava na porta. Ela deve ter ouvido meus gritos desesperados. Entrei num pulo e ela bateu a porta com força. No mesmo instante, ouvimos um baque violento contra a madeira. A coisa tinha se chocado contra a porta. Nos abraçamos tremendo, com o bebê chorando entre nós. O bicho lá fora parecia enlouquecido. Rosnava, grunhia e arranhava as paredes da casa. O barulho era ensurdecedor. As janelas tremiam, e eu tinha certeza que a qualquer momento ele conseguiria entrar. Ficamos a noite toda acordadas, rezando baixinho e tremendo a cada novo ataque da criatura. Só quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer é que os barulhos cessaram. Mas nenhuma de nós teve coragem de abrir a porta. Foi então que minha mãe disse algo que me deixou ainda mais apavorada: "Amanhã, você vai buscar uma xícara de sal." Não entendi o que ela queria dizer com aquilo, mas confiava na sabedoria dela. O dia seguinte amanheceu como se nada tivesse acontecido. Por volta das 10 da manhã, ouvimos batidas na porta. Meu sangue gelou. Minha mãe foi atender, e para minha surpresa, era nosso vizinho. Ele parecia cansado, com olheiras fundas e arranhões nos braços. Disse que tinha vindo pedir uma xícara de sal, pois tinha acabado em casa. Minha mãe o encarou por um longo tempo antes de entregar o sal. Assim que ele saiu, ela se virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. "Agora sabemos quem é o lobisomem," ela disse baixinho. Fiquei em choque. Como não tinha percebido antes? O interesse excessivo pelo bebê, a presença constante durante a quaresma, os arranhões. Tudo fazia sentido agora. Naquela mesma semana,
Arrumamos nossas coisas e nos mudamos dali. Nunca mais voltamos àquela casa, nem tivemos notícias do vizinho. Mas até hoje, sempre que ouço um rosnado estranho na noite ou vejo alguém interessado demais em crianças pequenas, sinto aquele mesmo medo me dominando. Meu filho cresceu forte e saudável, mas nunca contei essa história para ele. Algumas coisas é melhor deixar no passado. Mas eu nunca me esqueço de sempre ter sal em casa e de manter as crianças longe de estranhos durante a quaresma. Às vezes, quando a noite está muito escura e silenciosa, ainda posso ouvir aqueles rosnados e arranhões. E me pergunto, será que existem mais lobisomens por aí, disfarçados de vizinhos gentis, esperando o momento certo para atacar? Uma coisa eu aprendi: o verdadeiro monstro nem sempre é aquele que se esconde na floresta. Às vezes, ele está bem ao nosso lado, sorrindo e elogiando as roupinhas do nosso bebê. Relato 2. Boa noite a todos. O que vou contar agora aconteceu há muitos anos, quando eu era jovem e trabalhava na fazenda Jabuticaba, em Lins, interior de São Paulo. Naquela época, eu e meus irmãos passávamos os dias na roça, sob o sol escaldante, cortando cana de sol a sol. A vida era dura, mas simples. Pelo menos até aquele fatídico dia em que os rumores começaram. Tudo começou com cochichos entre os trabalhadores. Diziam que um dos peões que trabalhava conosco se transformava em lobisomem nas noites de sexta-feira. No começo, ri daquilo. Lobisomem? Ora, isso era coisa de história para assustar criança. Mas conforme os dias passavam, a inquietação só aumentava. O suspeito era um sujeito estranho, sempre calado e sozinho. Nunca se misturava com a gente nas horas de folga. Seus olhos tinham um brilho esquisito, quase animal. Comecei a prestar mais atenção nele, observando cada detalhe. Numa sexta-feira, resolvi chegar mais perto. Com o coração aos pulos, puxei conversa. Foi quando notei, havia marcas estranhas nos cotovelos dele, como se tivesse se arrastado no chão. E quando ele sorriu, meu Deus! Havia fiapos de roupa presos entre os dentes. Um arrepio gelado desceu pela minha espinha. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Na sexta-feira seguinte, armei uma tocaia. Segui o homem às escondidas até um descampado. Fiquei horas esperando, mas nada aconteceu. Repeti a mesma coisa na outra semana. Nada. Já estava quase desistindo quando, na terceira sexta-feira, tudo mudou. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia e brilhante. Vi quando o homem chegou ao campo. Meu coração disparou quando ele se aproximou de uma valeta. Pensei que fosse fazer suas necessidades, mas o que aconteceu em seguida me gelou o sangue. O homem se deitou na valeta e, num movimento bizarro, girou o corpo 3 vezes para a esquerda. Foi então que o impensável aconteceu. Ele se levantou nas 4 patas. Não era mais um homem, mas uma criatura monstruosa. A fera que se ergueu diante dos meus olhos era um pesadelo vivo. Um cão gigantesco e negro, com braços longos demais. A pelagem era rala, deixando à mostra uma pele cinzenta e enrugada. As orelhas. Meu Deus, as orelhas. Longas e pontiagudas, batiam uma na outra fazendo um som de ossos se chocando. Paralisado de medo, vi a criatura se apoiar nos cotovelos e disparar numa velocidade inacreditável. Num piscar de olhos, pulou uma cerca alta como se fosse feita de palha. Logo ouvi uma cacofonia de latidos ao longe, os cães da vizinhança sentindo a presença daquela abominação. Fiquei ali, tremendo, sem saber o que fazer. Minha única arma era uma faquinha de bolso, inútil contra aquele monstro. O medo de encontrá-lo no caminho de volta me manteve pregado no chão. Deitei na grama, tentando me esconder atrás de uns arbustos, mas meus olhos não paravam de vasculhar a escuridão. As horas se arrastaram. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos sons noturnos da fazenda e meu coração que não parava de martelar no peito. Foi quando ouvi latidos se aproximando rapidamente. A criatura voltou como um raio, a língua pendendo para fora da boca e a respiração ofegante ecoando na noite. Parou exatamente no mesmo lugar de antes. Então, jogou a cabeça para trás e soltou 3 uivos profundos e horripilantes que me fizeram tremer até os ossos.
Em seguida, repetiu o ritual macabro, deitou-se na valeta e girou 3 vezes, agora para a direita. Quando se levantou, era novamente um homem. Cambaleou, desorientado, e sumiu na escuridão. Só então encontrei forças para me arrastar de volta para casa. Nos dias seguintes, não consegui olhar para aquele homem sem sentir um pavor visceral. Pouco tempo depois, ele pediu as contas e foi embora, dizendo que iria trabalhar em Minas Gerais. Até hoje, nas noites de lua cheia, acordo sobressaltado, com a lembrança daqueles olhos ferozes e do som arrepiante das orelhas se chocando. E me pergunto, para onde foi aquela criatura? Estará ela, neste exato momento, correndo por aí, transformando as noites de algum lugar em um verdadeiro pesadelo? Nunca mais duvidei das histórias dos antigos. Há coisas neste mundo que a razão não explica, forças obscuras que é melhor deixar em paz. Se um dia vocês ouvirem uivos estranhos numa noite de sexta-feira, não saiam de casa. Pode ser que o que vocês encontrem lá fora mude suas vidas para sempre. Relato 3. Hoje, aos 37 anos, ainda tremo ao lembrar daquela noite. Eu tinha apenas 15 anos quando tive um encontro com algo que não consigo explicar. Algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. Naquela época, minha irmã mais velha namorava escondido um rapaz chamado João. Ele era domador de cavalos e meu pai não gostava dele. Por isso, eles sempre se encontravam no mato, longe dos olhos da cidade. Numa noite sem lua, fui com minha irmã até o local de encontro deles. Enquanto os dois namoravam, eu ficava montada no cavalo de João, um gateado chamado Cigano. Era um animal forte e confiável, e eu já estava acostumada com ele. Decidi dar uma volta pela coxilha enquanto esperava. Entrei num atalho cercado de árvores dos dois lados, formando um túnel escuro. Não dava para ver quase nada, mas eu confiava no Cigano para me guiar. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos cascos do cavalo na terra batida. O ar estava pesado e úmido. Senti um arrepio percorrer minha espinha, como se alguém estivesse me observando das sombras. De repente, Cigano ficou agitado. Suas orelhas se moviam freneticamente, captando sons que eu não conseguia ouvir. Ele começou a empacar, resistindo em continuar o caminho. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Tentei acalmar o animal, mas ele continuava nervoso. Decidi voltar, mas quando esporeei, Cigano empinou violentamente. Por pouco não caí. Ele disparou num galope desenfreado, como se sua vida dependesse disso. Foi então que ouvi um som de galhos quebrando atrás de nós. Algo grande e pesado nos perseguia. O medo tomou conta de mim. Meus pelos se arrepiaram, um frio gelado percorreu minha nuca. Nunca senti tanto pavor na vida. Cigano corria como se o diabo estivesse em seu encalço. Eu me agarrava à crina, rezando para não cair. O som da perseguição ficava mais próximo. Podia sentir o cheiro de terra úmida e um outro odor, selvagem, animal. Finalmente avistei a clareira onde ficava a balança, o local de encontro da minha irmã. Gritei por socorro. João e minha irmã correram em nossa direção, assustados com meu estado. Entre soluços, contei o que havia acontecido. Cigano ainda tremia e bufava, olhando nervosamente para a escuridão de onde tínhamos vindo. João decidiu que era hora de irmos embora. Montamos nos cavalos e começamos a voltar para casa. O caminho de volta parecia interminável. Cada sombra, cada ruído me fazia sobressaltar. Foi quando avistamos algo estranho no meio da trilha. Um porco enorme, maior do que qualquer um que já tínhamos visto. João, tentando disfarçar o medo com bravata, disse que ia matar o animal e levar para casa. Ele desceu do cavalo e se aproximou devagar. O porco, ao invés de fugir, ficou parado, nos encarando com olhos que pareciam brilhar no escuro. Quando João chegou perto, o animal se virou e correu para o mato. Movido pela adrenalina, meu cunhado seguiu. Ouvimos um grito abafado e meu sangue gelou. Corri atrás dele, temendo o pior. O que vi em seguida ficará gravado em minha memória para sempre. João estava parado, olhando fixamente para o chão.
Ali, onde deveria estar o porco, jazia um homem velho e magro, completamente nu, encolhido em posição fetal. O velho tremia e murmurava palavras incompreensíveis. Seus olhos, quando se abriram por um instante, tinham um brilho amarelado, animalesco. João nos puxou bruscamente, ordenando que fossemos embora imediatamente. Montamos nos cavalos e galopamos o mais rápido possível para fora daquele mato maldito. O caminho de volta foi feito em silêncio sepulcral, cada um perdido em seus próprios pensamentos aterrorizantes. Chegando em casa, nenhum de nós falou sobre o ocorrido. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Mas naquela noite, deitada em minha cama, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele velho nu, com olhos de fera. Nos dias que se seguiram, ouvi rumores na cidade. Falavam de um velho eremita que vivia no mato, que alguns juravam ter visto se transformar em animal nas noites de lua cheia. Outros diziam que era apenas a imaginação fértil do povo, alimentada pelo medo do desconhecido. João nunca mais foi o mesmo. Abandonou o trabalho com cavalos e se mudou para a cidade grande pouco tempo depois. Minha irmã ficou arrasada, mas com o tempo superou. Eu, no entanto, carrego as marcas daquela noite até hoje. Às vezes, nas noites mais escuras, quando o vento uiva entre as árvores, sinto aquele mesmo arrepio na nuca. É como se algo estivesse me observando, esperando. Nessas horas, fecho bem as janelas e rezo para que a noite passe rápido. Nunca mais entrei naquele mato à noite. Nem de dia tenho coragem. O medo daquela criatura, seja lá o que for, ainda mora em mim. Talvez mora um pouco em todos nós, nas sombras de nossa mente, nos cantos escuros de nossa imaginação. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei se era um lobisomem, um espírito ou apenas um velho louco vivendo no mato. Mas sei que há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão. Coisas que é melhor deixar nas sombras, não perturbar. E você, que me ouve agora, tome cuidado nas noites escuras. Pois nunca se sabe o que pode estar espreitando na escuridão, esperando o momento certo para se revelar.